Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. O comentário inicial aqui, então, é derivado do Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ele diz o seguinte: os nossos sábios, nossos rabinos, nossos mestres disseram, ou ensinaram, no tratado Shavuot 35b do Talmud, toda e qualquer menção ao rei Shlomo no livro de Shir HaShirim é uma menção sagrada. Toda vez que o nome Shlomo é mencionado em Shir HaShirim, esta é uma menção sagrada. Por quê? Diz o Rashi: porque a referência é ao próprio Deus, que é o rei a quem a paz pertence. Daí então o nome do livro, Lishlomo, Shir HaShirim Asher Lishlomo. Shlomo significa pacífico, a quem a paz pertence. Se Shlomo significa a quem a paz pertence, todo o livro então é uma referência a um nome divino, ou seja, uma referência ao próprio Criador. Toda vez que a tradição judaica fala uma referência a um nome divino, significa dizer que tal parte, tal seção, tal livro, tal capítulo é uma referência direta a Deus. Muito bem. Este é um cântico que está acima de qualquer outro cântico, que é recitado ao santo bendito seja, pela sua congregação e pelo seu povo, a congregação dos Bnei Israel. Rabi Akiva disse: o mundo nunca foi tão digno quanto no dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Porque todos os escritos são sagrados, ao passo que o Cântico dos Cânticos é o mais santo dos santos. Rabi Elazar ben Azariah disse: ao que isso pode ser comparado? Comparamos isso a um rei que levou uma porção de trigo e a deu ao padeiro. E ele disse: tire para mim daqui a mais fina flor de farinha. Tire daqui tudo que for possível, a mais fina flor de farinha. E você então produzirá suficiente fina flor de farinha para um pão branco, superior, de alta qualidade. Assim são todos os escritos sagrados, e o Cântico dos Cânticos como a mais fina flor de farinha. Pois ali nós encontramos, nas camadas inferiores, nas camadas mais profundas, o temor de Hashem, o temor dos céus, e a aceitação do jugo do seu reino. Essa primeira porção é no comentário do Rashi sobre exatamente Shir HaShirim, capítulo 1, verso 1. Ou seja, em oposição, muitas vezes, a algumas discussões acerca do Shir HaShirim, o livro é tido na mais alta conta entre os judeus. Nem sempre foi assim. Houve algumas controvérsias a princípio. Pessoas que não entendiam corretamente o livro, achavam ele explícito demais, achavam o livro carnal, por assim dizer, ou que falava de amor carnal. Mas isso porque a visão do autor, não vamos nem dizer aqui se foi Shlomo ou não, aceita-se tradicionalmente que tenha sido Shlomo, apesar que é provável que a poesia tenha surgido na época do exílio babilônico. É algo que só pôde ser elucidado a
partir do desenvolvimento da mística judaica. Enquanto os judeus estavam apegados, estritamente falando, à letra do texto, eles não puderam compreender o sentido correto do Shir HaShirim. Por isso que muitos, em algum momento histórico, trataram o livro como sendo simplesmente um compêndio sobre sexo. Como se fosse o Kama Sutra hebraico. Né? E foi rejeitado muitas vezes em muitas comunidades, visto como um livro profano e sem nenhuma santidade. Com o advento da mística judaica, isso por volta aí dos primeiros séculos antes da Era Comum, e o surgimento de sábios iluminados como Shimon Bar Yochai, o Rashbi, e seu filho Eleazar, autores do Zohar, os judeus puderam então perceber com mais profundidade o sentido real do Shir HaShirim. Tanto é que o próprio Zohar, o preâmbulo do livro da iluminação, ele traz uma alusão exatamente aos lírios que são mencionados nesse primeiro capítulo do livro de Shir HaShirim. E uma referência, uma interpretação do pacto entre Hashem e o povo de Israel. E sendo então Shlomo o rei a quem a paz pertence, Hashem, HaKadosh Baruch Hu, encontramos na parte feminina deste livro Shulamit, que é exatamente o feminino de Shlomo. O Zohar descreve numa das suas porções esse encontro entre Shlomo e Shlomit. E esse encontro se dá, misticamente falando, a cada sexta-feira. A cada sexta-feira. Onde Tiferet une-se a Shekhinah. Tiferet representando Melech Shlomo, Shlomo HaMelech, e a Shekhinah como Shulamit, a rainha Shabbat e Malchut, por assim dizer. Com o passar do tempo, os sábios passaram a entender essa história como sendo essa união mística entre Deus e sua nação, seu povo. E mais adiante, a concepção da união de Tiferet, representando como Tiferet Israel, ou seja, a parte masculina, e Malchut Shekhinah ou Shulamit, a parte feminina. Essas bodas cósmicas que ocorrem a cada sexta-feira, o início do Shabbat. E todo o temor, todo tipo de medo, todo tipo de desamparo, todo tipo de dificuldade, todo tipo de juízo, segundo a tradição, tudo isso é deixado de lado quando esse casamento cósmico acontece entre Sefirah Tiferet e Sefirah Shekhinah Malchut, que também é Shabbat. Veja que nesse caso então nós temos aqui a união entre Hashem e seu povo, e também ao mesmo tempo a união de Hashem com o seu dia sagrado, consagrado, Shabbat. E essa mensagem do livro, ela está codificada. Ela não está, obviamente, aberta. Ela não está, de certa forma, revelada a nível Pshat.
Isso é importante entender então. Vemos aqui, continuando agora com o comentário do Rashi, o texto de Shir Hashirim diz: Ishakeni mineshikot piru kitovim doreicha miyain. Que eu seja beijado com os beijos da sua boca, pois o seu amor é melhor do que o vinho. E o comentário do Rashi diz o seguinte: ela, depois nós vamos ver aqui com mais profundidade a quem se refere, recita este cântico com a sua boca, em seu exílio e em sua viuvez. Se tão somente o rei, aqui diz o texto, se tão somente o rei Salomão me beijasse com os beijos da sua boca, como antigamente, porque em alguns lugares eles beijavam no dorso da mão ou no ombro, mas eu desejo muito que ele se comporte em relação a mim como ele se comportava originalmente, como um noivo se comporta com a sua noiva, boca a boca. Então, o que o Rashi quer dizer com isso? Que esse segundo pasuk descreve o exílio e a saudade que Israel tinha, veja bem, como noiva de Hashem, de ser beijada por ele. E o que é esse beijar? Esse ato de beijar tem a ver obviamente com a boca. Antes do exílio, pouco tempo antes do exílio assírio, do exílio babilônico, Deus ordenou uma mensagem através do profeta, que as pessoas sentiriam fome da palavra de Deus, sairiam à busca da palavra de Deus, sairiam para buscar a palavra de Deus e não a encontrariam. E a palavra de Deus naquela época, você sabe, não havia uma palavra escrita, era uma palavra falada. O que as pessoas estariam buscando no período anterior ao exílio era nada mais nada menos do que a palavra profética. Ouvir um profeta de Deus falar e anunciar, digamos, a sua vontade, era o que as pessoas mais queriam em dado momento anterior ao exílio. Só que havia escassez da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus já estaria entrando em juízo contra a nação, e toda a profecia se retirou de Israel. E eles andavam, como a profecia disse, de cidade em cidade buscando quem ouvir. Ou seja, Israel queria novamente ser beijado pela boca de Hashem. Ou seja, Israel queria novamente ser ensinado, instruído pela sua boca. A busca, então, aqui, refere-se a isso. A saudade que o povo sentiria no exílio com relação a isso. Dessa falta, dessa carência que havia. E interessante que o texto final diz, a parte final do texto diz que tovim dodeicha miyain, ou seja, que melhor, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Melhor do que o vinho. Vamos ver depois aí o que significa esse vinho exatamente. Diz o comentário do Rashi: o teu amor é melhor para mim do que qualquer banquete regado a vinho, e mais prazeroso e feliz. Na língua hebraica, todo banquete de prazer e de alegria é chamada, digamos, é regado com vinho. Como nós encontramos, por exemplo, em Esther 7:8 e em Isaías 24:9. Então nós temos aqui uma referência nos dois versos ao vinho como sendo, digamos, o ponto alto do banquete. Por quê? Porque nos banquetes havia música, havia alegria,
e havia vinho como sendo o ápice, o clímax do banquete. Esta figura de linguagem foi usada porque o Eterno deu a eles a sua Torá e falou com eles face a face. E esse amor é ainda mais prazeroso a eles do que qualquer outro prazer que ele os assegurou, dando-lhes então os segredos das suas razões, seus mistérios mais ocultos, de certa forma atraindo eles por meio da sua palavra. E este é o sentido da frase: beija-me com os seus beijos, com os beijos da tua boca. Agora uma reflexão maior um pouquinho acerca do vinho. Shulamit, aqui, que está falando na passagem, que é uma referência ao próprio povo de Israel, diz que o amor de Hashem é melhor do que o vinho. Que sentido? O vinho é o prazer físico. Primeiro ponto. O vinho representa o prazer físico, sensual, o prazer dos sentidos. Você bebe e fica alegre. Esta é a primeira noção. Então, numa reflexão tardia, melancólica talvez, no exílio, os judeus tenham pensado, né, que o amor de Hashem é melhor do que qualquer outro prazer físico que possa existir. Ou seja, não há nenhuma prosperidade, nenhuma mesa farta, nenhum banquete, não há, digamos, nenhuma prosperidade física, nada que possa dar mais prazer do que ser amado pelo Eterno. Ainda que, digamos, tenhamos prosperidade, tenhamos riqueza, tenhamos fartura, tenhamos bonança, as coisas andem bem, todas as coisas estão andando em conformidade com aquilo que eu desejo, mas se me falta isso, eu tenho apenas o vinho, mas eu não tenho algo que é melhor do que o vinho, que é o amor de Hashem. Curiosamente, a palavra vinho, ela tem uma ligação muito grande, com aquilo que nos sustenta, que nos dá prazer, que nos dá, digamos, vida. Olha, que nem mesmo aquilo que nos dá alegria, que o vinho foi ordenado ao homem, uma criação divina, para dar alegria ao homem, nem isso é melhor do que ser amado por Deus. E a própria raiz da palavra yain representa também uma conotação de estrangeiro. Ou seja, a ideia principal aqui é que Israel não foi fiel a Deus e traiu a confiança do seu marido, como nós vemos até em Oséias uma alegoria sobre isso, e voltou-se aos seus amantes estrangeiros. O profeta Oséias fala isso, o profeta Ezequiel fala isso. Quando Israel volta-se então para os seus amantes estrangeiros, quando faz aliança com os povos do mundo, quando perverte a lei, perverte a doutrina, quando perverte aquilo que Deus ordena, eles se voltam então para o vinho. E nessa reflexão, que seria, digamos, uma representação dos povos estrangeiros, né? E daqueles banquetes suntuosos, né, que eles davam, etc. E a carnalidade, a forma, digamos, física de tudo isso. Então esse texto aqui representa uma saudade que Israel tem desse amor de Deus, que acaba perdendo. E nessa reflexão aqui diz então que o amor de Hashem é melhor mesmo que o vinho. Ou seja, que todo esse prazer efêmero, todo esse prazer passageiro, né, que pode ser encontrado, digamos, com as nações. Muito bem. O terceiro verso diz assim: Lereach shmanei chatovim shemen turak
Shmecha alken alamot achevucha. Muito bem. Por causa da fragrância dos seus bons olhos, seu nome é como se fosse óleo derramado. Portanto, as virgens te amaram. Ou as moças te amaram. Reflexão aqui da Shulamit, de Israel. E nós temos a primeira passagem, a primeira parte. Por causa da fragrância dos teus bons olhos. Ou seja, o óleo bom, o óleo precioso, é a referência aqui, digamos, a um bom nome. Referência, digamos, àquilo que... a toda a bondade que Deus fez a Israel. Seria a referência, digamos, que está sendo passada aqui. Por causa da fragrância dos seus bons olhos. Muito bem. Isso é uma referência de acordo com o Rashi. Em relação àquilo que foi ouvido acerca de Deus por meio dos seus milagres, por meio dos seus sinais, por meio de toda a revelação, por meio do mar em que ele abriu, por meio de todos os mistérios e sinais e maravilhas que foram feitas na terra do Egito e em todas as demais terras por onde Israel passou até chegar à terra prometida. Essa fragrância, esse odor dos bons olhos de Hashem, refere-se então a esta fama conquistada por Deus entre as nações. As nações ouviram falar. Inclusive nós sabemos que o próprio Jetro, ele não era judeu, ele não era israelita, ele era midianita, e ele chega para Moisés, ele chega para o povo de Israel e diz: porque eu ouvi falar as coisas que aconteceram na caminhada de Israel, desde o Egito até aqui. Então essa é a fragrância dos bons olhos que o verso faz referência. Esse cheiro que foi sentido pelas nações, por assim dizer, de forma metafórica, representam esses bons olhos, ou seja, o bom nome, a boa fama conquistada por Deus por meio daquilo que ele operou em favor de Israel quando da sua saída do Egito. Ok, então, continuando com o verso 3, portanto, as virgens te amam. No finalzinho do verso 3 que diz isso. Vamos entender então o que significa essa parte do passuco, portanto, as virgens te amam. Ok, estou gravando aqui então, portanto, as virgens te amam. Nós vimos então que Jetro veio também ao som daquela novidade e se converteu. E Raab, que era, digamos, prostituta, Josué 2:10, alguns dizem que ela era simplesmente uma estalajadeira, tal, não era uma prostituta. Isso não vem ao caso agora. Ela estava em Jericó e ela foi salva da destruição na cidade de Jericó. E ela disse em 2:10 de Josué: pois nós ouvimos agora que o Eterno secou o mar, etc., e assim por diante. Ou seja, tanto Jetro como ela ouviram falar das maravilhas que Deus tinha operado em favor de Israel ao longo da sua saída do Egito. Portanto, então, as virgens te amam. Essa passagem aqui, essa parte aqui, refere-se a como os povos foram atraídos para Deus desde aquela época, desde aquele momento. Portanto, essas virgens aqui, essas mulheres que amam Hashem, são exatamente as nações. As nações estão voltadas para Deus de alguma forma. Pois quando elas ouvem falar das maravilhas de Deus, quando elas ouvem falar acerca daquilo que Deus faz e operou pelo seu povo, sentem-se atraídas elas a Hashem, a Ele. Isso ocorre com a gente. Nós mesmos, quando começamos a estudar a Torá, quando começamos a perceber as coisas de Deus, nós
ficamos fascinados por tudo aquilo que Deus operou em favor de Israel. E por meio disso, daquilo que nós ouvimos falar, nós também nos voltamos para Deus. Nós também buscamos uma forma de agradar a Deus e a servi-lo. Ou seja, nós estamos incluídos nesse escopo aqui, onde as virgens ou as mulheres correspondem então às nações do mundo que se voltam para Deus com amor, porque sentem-se fascinados por tudo aquilo que o Eterno fez pela sua primeira esposa, vamos colocar assim, Shulamit. Então, por isso que o Rashi fala que toda referência aqui a Shlomo é uma referência sagrada, porque é uma menção a Hashem. E a sua contraparte aqui então é como que está narrando, é como se fosse Israel narrando a sua história, a sua gênese, como começou o seu exílio e a atração que as nações sentem por Deus, e também depois a sua saudade de ser beijada por Deus, ou seja, de receber a palavra dele, e que seu amor seu amor é melhor do que o próprio vinho, ou seja, é melhor do que qualquer coisa passageira, fugaz, terrena, e também aquilo que as nações podem oferecer, as nações pagãs podem oferecer. Então, uma reflexão de Israel aqui durante o seu exílio, uma reflexão profética, como a ortodoxia entende, e uma reflexão posterior, como os críticos bíblicos entendem. De qualquer forma, nós percebemos que trata-se exatamente de uma narrativa que, de forma metafórica, representa Israel como Shulamit, relembrando o seu passado histórico e a sua relação com Deus, e as suas desventuras e as suas felicidades, digamos, ao lado daquele que ama o povo judeu. Verso 4 do capítulo 1, Pasuk 4, Perek 1 de Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos. Muito bem. No hebraico, esse texto aqui, Fábio, parece bem interessante, porque ele diz assim, se você acompanhar depois o texto, você vai ver o seguinte: Mashcheni achareicha narutza reviani hamelech hadarav nagila venismecha bach naskira dodeicha miyain meisharim arevucha. Primeira parte do verso diz o seguinte: chama-me para perto de ti, ou chama-me logo atrás de ti. E o rei me trouxe a estas câmaras, nós nos regozijaremos e seremos felizes em você. Nós relembraremos o seu amor mais fragrante do que o vinho, e eles te amaram sinceramente. Bom, a primeira expressão que é usada aqui é uma expressão que diz muito a respeito do que o contexto do Shir Hashirim já nos mostra nos versos anteriores, versos 1 e 2 e 3 já analisados. Mashcheni vem da mesma raiz de Shekhinah, vem da mesma raiz de Shachen, que é avizinhar-se, né? E é traduzido aqui normalmente como chamar para perto, aproximar-se. Então a ideia incluída aqui tem a ver com Shekhinah, que é exatamente aquela faceta, por assim dizer, aquele atributo divino que nos aproxima, ou que se aproxima de nós, no sentido de que nós relembramos, por exemplo, a construção da Mishkan. O Mishkan nada mais é do que a habitação terrena de Shekhinah. E Mashcheni, aqui, nesse passo 4, abre justamente com essa alusão. Por que isso? Você deve lembrar que no contexto de Shir Hashirim, que nós estudamos até agora, a menção principal é com relação ao exílio.
Cântico dos Cânticos é uma forma, uma canção, um poema escrito, tradicionalmente atribuído a Shlomo HaMelech, o rei Salomão, para celebrar o amor de Deus em relação ao povo de Israel. E quando Israel foi levado ao exílio, ou quando os judeus foram levados ao exílio babilônico, o profeta Ezequiel descreve essa ida ao exílio como tendo sido acompanhada pela glória divina. Ou seja, os judeus não estavam destituídos da presença de Deus, mesmo no exílio. Então, o texto, né, no caso que o profeta Ezequiel alude a isso, nesse texto, ele fala que Deus seria um pequeno santuário. Um pequeno santuário. Ou seja, veja bem, o Eterno, como grande Criador de todas as coisas, servindo de pequeno santuário. Isso está no capítulo 11 do profeta Ezequiel. Capítulo 11. 11, verso 16, precisamente. Que diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ele, Hashem, o Eterno, Criador, ainda que eu os lancei para longe, ainda que eu os tenha lançado para longe, quem? O povo judeu, entre os goim, entre os gentios, e ainda que eu os tenha espalhado pelas terras, Babilônia, etc., todavia eu lhes serei como um pequeno santuário, ou o texto hebraico também significa um santuário por um pequeno período de tempo, nas terras para onde eles forem. Ezequiel 11:16. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que apesar do próprio profeta Ezequiel ter dito que a glória de Deus deixa o Beit HaMikdash, deixa o templo, para que então o invasor Nabucodonosor venha e destrua o templo e leve o povo cativo, ainda assim o próprio Deus seria um pequeno santuário, serviria de santuário para eles, para onde eles forem, para onde eles fossem, no caso Babilônia. E o nosso texto de Shir HaShirim alude justamente a isso. Quando abre o Pasuk número 4 com Mashcheni, que é a ideia de chama-me, me chama para perto. E o texto continua, Achareicha narutza, ou seja, e atrás de ti nós correremos. É como o povo de Israel estivesse pedindo, Eterno, aproxime-se de nós, Mashcheni, achega-te a nós, avizinha-te de nós, e nós correremos atrás de ti, ou seja, nós te buscaremos. Nós te buscaremos, nós correremos atrás de ti. Reviani HaMelech Hadarav, e o rei nos trouxe para dentro das suas câmaras. Quais são as câmaras do rei? Quem é o rei? O rei, Hakadosh Baruch Hu, o Baruch chamou. E quais são as câmaras? O que é câmara? Câmara é quarto, dependência, peça de uma casa. E quais são as câmaras que Hashem ocupava na antiga Jerusalém? Se não o Beit HaMikdash, se não a Mishkan. Então o povo diz que o rei Hashem trouxe-os para dentro das suas câmaras, para dentro do seu santuário. E o que ali ia acontecer? Mas que santuário se não tinha mais templo, se não tinha mais Beit HaMikdash, se não tinha mais Mishkan? Isso tem a ver com o relacionamento íntimo
do próprio Eterno servir de santuário para o povo de Israel nesta ocasião, neste momento do exílio. E o povo fala: nós nos regozijaremos, nós teremos felicidade em ti. Nagila venismecha bach. Nagila venismecha bach significa nós nos regozijaremos e seremos felizes em ti. E aí, a ideia seguinte é Naskirá dodecha. Nós nos lembraremos do teu amor. Por que lembrar do amor? Porque eles estavam no exílio. E naquela situação, eles só tinham que lembrar disso. Então eles se lembrariam do amor de Hashem por eles. O amor que era o quê? Mais fragrante do que o vinho. Lembra do vinho? Vocês devem lembrar do vinho, da referência que foi dada no verso anterior. Que o amor de Hashem é mais precioso do que o vinho. Ou seja, mais precioso do que aquilo que qualquer nação pudesse oferecer. Yain é o símbolo da alegria mundana, da alegria secular. Hashem, então, é mais importante, o amor de Hashem é mais importante do que o vinho, do que os prazeres passageiros desse mundo, dessa terra, dessa fugacidade que os prazeres mundanos, seculares nos oferecem. Hashem é maior do que isso tudo. E lembra, vinho também refere-se àquilo que as nações servem para o povo. E nós temos então Meisharim Arevucha, ou seja, na verdade, eles te amaram de forma sincera, de forma reta. Meisharim vem de Yashar. Yashar significa reto, correto, direito. Ou seja, então, ali naquela situação extrema do exílio, nós percebemos então que Israel passaria a amar Hashem de forma sincera. E aqui entra o comentário do Rashi, que diz o seguinte: a última parte que ele comenta aqui, Meisharim Arevucha, ou seja, eles te amaram de forma sincera, de forma reta, e Yashar, indicando reto, correto. O Rashi diz o seguinte: um amor forte, um amor verdadeiro, direto, sem nenhum tipo de relevo, sem nenhum tipo de acidente. A descrição da palavra Meisharim, usada no texto aqui, refere-se a uma estrada plana, reta, sem nenhum tipo de tropeço, sem nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de algo que atrapalhe, de estorvo, nenhum tipo de engano. Esse amor que é apresentado então nessa situação. Nós vemos então, isso é o comentário do Rashi, prossegue aqui dizendo que em Isaías 40, verso 4, nós vemos uma menção ao terreno acidentado, ou seja, as estradas cheias de acidentes geográficos, cheias, digamos, de sobe e desce. E essas estradas se tornarão planas, e até mesmo as montanhas se tornarão vales. Exemplificando então o amor por o amor que Israel mantinha por Hashem nesses momentos mais difíceis. O Rashi diz que este é o sentido simples, de acordo com o seu contexto, e de acordo com o seu sentido alegórico. Então há uma menção diante de Deus do amor que Israel tinha por ele em sua juventude, como se fosse o amor das núpcias, o amor do casamento. Seguindo o Eterno no deserto, uma terra de aridez, uma terra de escuridão, aonde eles não prepararam nem mesmo suprimentos para a viagem.
Mas acreditaram nele e no seu mensageiro, Moshe Rabbeinu. E eles não disseram, como que nós vamos para esse deserto, que não é uma terra nem para se plantar, nem para se colher. Mas assim mesmo seguiram o Eterno. E ele então os trouxe no meio das câmaras cobertas pelas nuvens, que é, digamos, um modelo dos eventos do Sinai. As câmaras também referem-se à exaltação do povo de Israel naquele dia da recepção da Torá no Monte Sinai, Matan Torá, aonde o Eterno os trouxe para junto de si, as suas câmaras, ou seja, envolvidas pelas nuvens, todo aquele cenário do Sinai. Então, com isso, lembrando de tudo isso, a alegria, eles, mesmo exilados, eles mantêm essa alegria apesar das aflições e de todo aquele aperto, eles ainda se deleitam na Torá, deleitam na lei divina, e sempre que relembram deste amor, percebem que ele é mais puro, mais refinado que o mais fino vinho, e sinceramente então buscam servi-lo, buscam amá-lo, ainda que estejam neste aperto do exílio e de todo aquele conflito que havia naquele momento entre os judeus. Muito bem, verso 5. Shchorá ani venavá benot Yerushalayim que oholei kedar kiriot Shlomo. Bom, nosso texto, verso 5, diz: Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Se a gente levar em conta que o cântico, nessa parte do cântico, quem está falando é Shulamit, que é uma representação exatamente do povo judeu no exílio, porque essa é a linha de interpretação da alegoria, conforme o Rashi nos instrui aqui. Nós passamos a entender, a partir do seu próprio comentário, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que esse termo Shchorá ani, literalmente morena sou, ou negra sou, é uma alusão àquilo que o contexto das ações ou das violações dos judeus pré-exílio, né, nos mostra. Ou seja, antes do exílio, os judeus se tornaram muito pecaminosos. Eles violaram o pacto, eles instalaram, nós sabemos, idolatrias no santuário. Eles profanaram a santidade daquele local. Eles abusaram, eles violentaram a Avodá, o serviço a Hashem. Por isso então veio o inimigo e os levou embora, destruiu seu templo. E aqui o termo, apesar de que hoje em dia esse termo não é, por assim dizer, politicamente correto, Shchorá ani, morena sou, negra sou, mas não é necessariamente, a gente tem que entender o seguinte, o contexto, que não é necessariamente uma ideia pejorativa aqui. Refere-se apenas à condição pecaminosa dos judeus. Não tem nada a ver com cor de pele, nada disso. Nós não estamos falando de pele aqui, até porque muitas pessoas que interpretam a nível pshat acabam ficando um pouco constrangidas com essa parte. Porque é como se fosse, digamos, uma expressão pejorativa. Nós temos que entender que estamos lidando com o nível Sod. E aqui não está falando necessariamente da pele em si, mas está falando sim das manchas de pecado que existiam no âmago
do povo judeu, que de branco eram, foi poluído, acabou se tornando vituperado. Ou seja, toda aquela ideia que nós temos do alvo mais que a neve, branco mais do que a neve, acabou então fazendo o contraste com aquilo que polui, aquilo que obscurece, que é justamente a violação, que é justamente o pecado, a transgressão. Mas ao mesmo tempo em que há um contraste oferecido aqui. Shorani Benava, ou seja, embora sendo morena, eu também sou bela, agradável. E o Rashi explica que, embora Israel tendo pecado, tendo violado, os judeus tendo cometido transgressões, ao mesmo tempo também é belo. Belo por meio da sua aceitação da Torá no Monte Sinai. Belo porque disse, nós faremos e depois ouviremos. Ou seja, a disposição do povo em fazer a vontade de Deus foi imediata, apesar de que, na prática, isso não foi bem exatamente assim, mas houve aquela disposição inicial. Houve, no casamento, na celebração das bodas do Sinai, houve essa disposição. E essa disposição conta muito. Deus conhece o coração do homem, conhece, digamos, os caminhos do homem, sabe que embora ele se disponha a fazer a vontade de Deus, embora nós tenhamos desejo, embora nós estejamos prontos muitas vezes para fazer aquilo que Deus nos ordena, o resultado talvez não seja o ideal. Mas essa disposição conta muito. É para que a gente entenda que Deus é misericordioso, é longânimo. Ele é tardio em irar-se. E ele considera muito essa disposição do homem. Ele não considera aquele homem que não está disposto. Mas ele considera muito aquele homem que está disposto e coloca a mão na massa, que começa a trabalhar, começa a fazer a vontade dele e acaba errando muitas vezes. Tudo bem, conserta-se, repara-se. Mas a disposição inicial para o serviço deve existir, deve haver. Sem essa predisposição ao serviço, sem essa predisposição, sem essa vontade de servir expressa, como ocorreu com os judeus no Monte Sinai, foi exatamente por isso fez com que o Eterno se apaixonasse por Israel, com que se casasse com eles, pelo fato da disposição naquele momento, e também dos ancestrais, dos patriarcas, como o próprio Rashi comenta. O comentário do Rashi diz o seguinte: se eu sou culpada de iniquidade, aqui estou falando no feminino devido à questão da Shulamit, e o próprio texto estar assim, no feminino, o Rashi também usa o feminino para se expressar, e diz assim: se eu sou culpada de iniquidade, por exemplo, o bezerro de ouro e outros pecados, eu também posso contar, apesar de eu estar, digamos, sob essa condição obscura, pelo pecado das pessoas que cometeram essas transgressões, como o bezerro de ouro, eu também posso contar com o mérito da aceitação da Torá pelos meus antepassados, pelo povo. Isso está escrito no Midrash Rabbah, Midrash Shir Hashirim Rabbah, que essa interpretação diz respeito a dois aspectos de Israel: o aspecto obscurecido pelo pecado, mas o aspecto formoso pela disposição em servir a Deus. E aqui nós temos, ainda continuando com o comentário do Rashi, ele chama as nações de filhas de Jerusalém, porque ela, Jerusalém, é destinada a se tornar a metrópole de todas elas, como Ezequiel profetizou mesmo, como está escrito no capítulo 16, 61. E eu darei a vós, e eu darei elas, ou seja, as nações, para as suas filhas. Ou seja, então,
o texto chama de Bnot Yerushalayim, as nações do mundo como filhas de Jerusalém, porque estarão realmente comprometidas com Jerusalém como capital mundial, como capital do mundo nos dias de Mashiach. Ou seja, é como se fosse aqui uma justificativa a ser lançada à mão no momento em que as nações questionarem os judeus. No momento em que as nações pagãs, gentílicas, acusarem Israel. Então ela diz: Shorani, eu estou obscurecida, sim, pelos pecados dos meus ancestrais, mas ao mesmo tempo, Ani Nava, ou seja, eu sou agradável à vista, devido ao mérito daqueles que no Sinai falaram na Sevenishma. Nós ouviremos, nós faremos, e depois ouviremos. Ou seja, nós estamos prontos para fazer aqui e agora, e depois nós vamos entender o que nós estamos fazendo. Predisposição ao serviço. Como diz Pirkei Avot, ninguém é obrigado a terminar a obra, mas deve existir o comprometimento de começá-la. Comentário pessoal aqui. Ninguém é obrigado a terminar, mas deve existir o comprometimento. Deve existir a disposição para o trabalho. Uma vez iniciado o trabalho, na verdade, talvez pelo percurso, pelo caminho, transgressões venham, pecados venham, erros, equívocos venham, mas o mais importante de tudo é trilhar o caminho. O que vem à frente, as adversidades que vêm à frente, como no caminho de Israel, que é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo, as adversidades virão, surgirão, mas elas devem ser vencidas uma a uma, até todos esses empecilhos ao meio do caminho que fazem com que a estrada seja uma estrada tortuosa, devem ser vencidos um a um, até o momento em que a estrada fique absolutamente plana. Cumprindo então o propósito do profeta Isaías, mencionado no profeta Yeshayahu, que diz que os servos de Hashem, aqueles que servem a ele, devem aplainar os caminhos, preparar no deserto um caminho para Hashem. Esta é a grande obra a ser executada.